Pronto, acho que já começou a Bom gravação. dia, todos e todas e todes. 16 de junho de 2025, apresentação de Leandro Azevedo, orientando de Denise e de professora Georgina. O tema é saúde mental foi o máximo, né? Rapaz, chama Lacan, saúde mental e vida universitária. Estudo de caso na Universidade Federal da Bahia. Adorei isso. Vamos escrever esse artigo, viu, Leandro? Vamos. Saudade Eu acho que mental é ótimo. Eu adorei o termo também, gente. Dá saudade saudade mental. mesmo. Vamos, gente. Gostei muito. A gente não poderíamos termos começado em melhor estilo. É sempre bom estar aqui com o Ov, né, dialogando um pouquinho. E como eu sei que a gente não tem muito tempo, né? Então, eu já vou começar. Já vou começar o que eu pensei ser, na verdade, um diálogo, né? Os slides estão aí, na verdade, para que eu não esqueça de nada que seja muito importante. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para vocês enriquecerem um pouquinho o meu trabalho, né? Por meio desse diálogo. É um trabalho de doutorado que ainda está em curso. Eu vou falar até um pouquinho sobre o andamento dele. E aí o que eu vou compartilhar com vocês, basicamente, é algumas coisas que já foram feitas, o que é que eu estou fazendo no momento e qual pretendo ser os meus próximos passos, né? Então, como a professora Sônia falou na nossa última reunião, é bom esses trabalhos que estão em curso, porque isso vira quase com a pré-banca. Não tenho a pretensão de aquecê-lo, mas tem um pouquinho desse efeito, né? Então, basicamente, esse é o título, né? Deixa eu ver se eu começo a passar aqui. E aí eu acho que uma coisa interessante para a gente começar a pensar, até para vocês entenderem um pouquinho como é que está sendo o trabalho, né? É que a gente pretende fazer, quem? Eu e Denise, né? Com quem eu converso de maneira mais direta sobre o trabalho, fazer com que a estrutura da tese seja apresentada em formato de artigos, né? Então a gente tem aí pelo menos 3 artigos que compõem o miolo da tese, basicamente assim, mas na verdade a gente começa com o primeiro capítulo, que é o capítulo da introdução, a gente vai ter a apresentação pessoal, das motivações e também para a escolha do tema, assim como a apresentação dos capítulos da tese, né? Esse primeiro capítulo ele ainda não está feito, né? Porque eu estou adiantando a feitura dos seguintes, mas a tese ela vai começar com o primeiro capítulo das apresentações e na sequência 2 artigos de revisão de literatura. Eu vou até falar um pouquinho, né, sobre ele com vocês e por que a gente dividiu em 2 capítulos, não apresentou, né, como um capítulo só essas revisões. Um terceiro artigo, que é a pesquisa de campo, que, pelo visto, ele também vai ser dividido em 2 artigos pelo tamanho dele, né, pela amplitude. E eu vou até falar um pouquinho também sobre ele. Eu vou me concentrar mais nos principais achados das pesquisas de revisão e também no que eu tenho feito na pesquisa de campo, né? E no final, né, um último capítulo com as considerações finais, que é o que vai amarrar tudo. Eu coloquei que essa estrutura ela é não oficial no slide, porque a Denise ainda não me deu aval para apresentar dessa forma. Não é? O que a gente já combinou é que vão ser artigos. A gente vai ter um primeiro capítulo de introdução e que vamos ter alguns artigos. Mas essa forma exata, isso não foi algo que já está, digamos assim, definido com ela. Por isso eu coloco não oficial, mas é basicamente a forma como eu penso hoje em dia. Né? E aí, como é que está indo o trabalho? Antes da gente entrar nos conteúdos. Primeiro, a escrita está sendo difícil, não é? Eu até conversava na semana passada, não, na nossa última reunião, como escrever é um parto mesmo que a gente faz. Eu estava conversando mais cedo com o Izumi, que ela estava dizendo, esperando terminar o doutorado, né, para começar a dar aula, e eu disse, olha, Izumi, você faz bem, viu? Porque essa vida de dar aula todos os dias, mais de um turno, não é? É bem difícil. Também eu sou psicólogo clínico, então também tem a clínica, então é algo bem puxado, tá sendo difícil, realmente. E aí a estrutura do artigo, ela tem me ajudado, de certa forma, porque eu tenho uma sensação de organização mais direta. É como se eu conseguisse começar, desenvolver e finalizar uma ideia. Claro que os artigos, eles conversam, mas isso me ajuda a entender um pouquinho do progresso do trabalho, sabe? Na minha dissertação, eu fiz um formato de dissertação mesmo, né? Capítulos que conversam entre si, e aquilo parecia que não ia acabar nunca.
é muita coisa para você ir amarrando. Eu acho muito mais complexo você escrever daquela outra forma. Então, é mais fácil para publicar, mas também eu confesso que é uma opção que está sendo mais fácil para mim agora. Os artigos de revisão, eles já estão finalizados. Eu digo que eles já estão finalizados porque eles já foram escritos e revisados, e revisados, e revisados por professora Denise, né? Então, ela já estamos bem adiantados em relação a isso. Inclusive com 2 versões, né? Uma versão que vai compor a tese, em que a gente não se preocupou com o número total de páginas, então eles têm 35, 36 páginas, se eu não me engano, o mais longo chega até 38. E também um artigo para publicação, que esse tem 25 páginas em espaçamento duplo, porque é o que as revistas hoje em dia permitem, né? Não permitem artigos que são muito maiores. Então vai ter lá um artigo, uma versão para tese, que ela é grande, e uma versão menorzinha. Então, ambos, eles já estão escritos, a gente está em processo mesmo de enviar para publicação. A professora Gina, infelizmente, ela não tem conseguido, né, dar um feedback por causa, enfim, da reitora, né, gente? Então, assim, é muita coisa para fazer. Mas a gente vai dar os encaminhamentos para publicação desses 2 artigos de revisão. O artigo de campo, eu já fiz a introdução e já fiz o método, mas ele ainda não foi corrigido por Denise. Então, ele ainda está mais no comecinho, realmente. E o processo de análise, então, né? A transcrição das entrevistas, eu coloquei entrevista, gente, mas assim, vocês vão entender que a entrevista foi só o primeiro contato. Depois abri mão do roteiro de entrevista sendo estruturado e fui fazendo um diálogo. Porque com alguns participantes, cheguei até 4 encontros. Né? Então, eu diria, a transcrição dos diálogos tem aproximadamente 240 páginas. E eu estou fazendo essas análises, mas assim, é realmente muita coisa. Então, eu estou nesse processo de ler, reler, fazer algumas amarrações teóricas, mas o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, dialogar, é basicamente os principais achados das revisões e o que eu já consegui perceber, não é, desses diálogos com o campo, tá? Então, assim, só para a gente introduzir o tema, né, eu não vou me ater muito a essa parte, porque eu gostaria de dialogar mais com a parte mais de campo, né? A condição do estudante universitário, nós sabemos, isso mexe com muita coisa, né? Como Coulon já dizia, por exemplo. Então, é uma diversidade muito grande que vai envolver vários fenômenos psicológicos e sociais. E no bojo desses fenômenos estão realmente a questão da saúde mental, né? E aí, pesquisas sobre saúde mental entre universitários, isso desde a década de 50, né, que foi quando eles começaram, mas ganharam força nos últimos 10 anos, apontam que parece que estudantes universitários de graduação, que é o meu foco, apresentam índices de prejuízo à saúde mental maior do que a população em geral, e maior do que jovens que não estão matriculados em cursos de universidade. Né? Então, isso tem realmente chamado atenção para a gente, para entender exatamente o que é que está acontecendo em relação a isso. Mas isso não é uma coisa que eu percebo na minha revisão. Outras revisões também já atestam isso, e isso é uma realidade que eu fiquei surpreso em ver como ela é conhecida. A gente vai ver como a minha revisão consegui contemplar vários artigos, porque esse tema tem sido extremamente estudado. Né? No mestrado, ainda podia dizer, olha, a gente estuda pouco saúde mental na universidade, mas hoje em dia não, né? É um tema extremamente, se estuda muito, todavia com um viés muito específico, né? Que é o que a gente vai conversar aqui. Então, parece sólida a afirmação de que realmente os estudantes universitários, eles apresentam esses prejuízos. E aí, o que a gente tem na justificativa para o meu trabalho de campo, basicamente? Esses altos índices de sofrimento psíquico, né? Entre estudantes universitários no Brasil. E quando a gente vai olhar um pouco mais para a natureza desses estudos, tem uma pesquisa até de Freire, né? Essa citação aí, Freire e colaborador de 2020, está no livro do OV, no penúltimo livro, onde teve um capítulo de revisão de literatura sobre saúde mental. Então, lá em 2020, não é, a Freire ele já tinha percebido que a maioria das pesquisas são pesquisas com abordagem quantitativas. E eu percebi que isso se acentuou ainda mais e que essas pesquisas quantitativas têm sérias, graves limitações metodológicas. Então, apesar de ser um tema que se estuda muito, muitas lacunas ainda permanecem, tá? Como nós veremos aqui. Então, o objetivo, tá, da pesquisa, de maneira geral, é contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o tema e também para o desenvolvimento de serviços de atenção. E aqui eu não quero me referir a um artigo especificamente, eu quero me referir ao conjunto da obra. É isso que tem nos motivado. A gente fazer uma pesquisa que, modéstia à parte, consiga focar um pouco, né, em uma das lacunas que a literatura apresenta e, quem sabe, contribuir um pouquinho, né, para essa
para essa publicação. Perdão, para essa população. Então, a nossa pergunta de pesquisa é, né, de maneira direta, que fatores positivos e ou negativos presentes na vida universitária são percebidas por estudantes do curso de licenciatura em Educação no Campo como determinantes para a saúde mental e quais são as principais estratégias de enfrentamento ao sofrimento são utilizados por eles. E aí eu quero destacar a questão dos fatores positivos e negativos, porque uma coisa que a literatura traz é quase sempre uma noção de como a universidade, ela solapa a saúde mental das pessoas, ela destrói, ela moe, ela é um ambiente hostil. Quando a gente vai perceber que para muitos estudantes, ela é também um fator de proteção. Então sim, não é só um fator positivo ou só um fator negativo. Muitas vezes elas se coadunam. Inclusive, uma das participantes que eu vou apresentar para vocês, ela tem a universidade como um lugar de proteção à saúde mental, até por uma trajetória de exclusão que ela passa, né, como uma mulher trans, e ela vê na universidade um campo onde ela consegue, com suas palavras, vivenciar o feminino de maneira que ela não consegue em nenhum outro espaço. Então, não há que se pensar apenas em fatores negativos. Há também fatores positivos, embora eles sejam, digamos assim, tenham recebido menos atenção da literatura. Não que ela não passe por situações de LGBTfobia, como ela coloca, mas ainda assim não é uma coisa assim maniqueísta, né, em relação a isso. Tá? E aí, o objetivo geral da tese é analisar a relação entre vida universitária e saúde mental entre estudantes de graduação, entre estudantes de graduação da licenciatura em Educação do Campo com habilidades em Ciências da Natureza e Matemática, né, é o curso LEDOC, do Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade dos Sertões, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse LEDOC, pessoal, eu não sei se vocês já conhecem, eu trouxe até alguns slides para explicar para vocês, mas é um curso muito sui generis, né? Porque a forma de ingresso é diferente, eles trabalham com a pedagogia da alternância, a proposta de formação é diferenciada, então é realmente um público e uma forma de graduação que implica os estudantes numa vida universitária que diverge muito daquilo que tem sido estudado pelas pesquisas sobre saúde mental. Eu basicamente não achei pesquisas que considerassem cursos como o LEDOC. Ele não é o único, né, que tem aqui no Brasil. Há vários cursos também, embora em uma quantidade menor. E eu até vou apresentar para vocês sobre como funciona o curso antes de falar dos principais pontos que eu já consegui observar, porque realmente é algo bem preciso para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica. Né? E aí, os objetivos específicos. Identificar atribuições subjetivas de causalidade de sofrimento e adoecimento. Descrever os aspectos da vida universitária identificados pelas estudantes como positivos em relação à saúde mental. Aqui eu já posso desencanar, gente, com essa coisa de colocar assim pelos e pelas estudantes. Eu posso colocar só pelas, agora que eu estou me reparando, porque todas as minhas participantes são mulheres. Então, agora que eu me dei conta, né? Não preciso mais dessa inflexão. Dá para colocar tudo no feminino. E também examinar as estratégias pessoais de enfrentamento do sofrimento ou adoecimento utilizado por essas estudantes. Né? Então, são os objetivos específicos. Eu vou passar por essa parte aqui de Alain Coulon, porque é um autor realmente que é muito importante para mim, pela minha fundamentação teórica, embora já não consiga, ainda não fiz algumas amarrações com o campo, né? Até pelo estágio em que a pesquisa ainda está sendo desenvolvida, mas algumas palavrinhas, alguns termos vocês vão me ouvir falar, né? Então, quando o Coulon ele vai escrever um livro que não está aqui perto de mim agora, A Condição do Estudante, ele pode pegar, né? Entre pega, porque eu estou falando. Ele vai pensar em alguns conceitos que são importantes, né? Como, por exemplo, a questão do ofício do estudante, né? Que ser estudante consiste em a gente aprender um ofício, o ofício do estudante. Todo o processo também de tornar-se membro, isso é muito importante, a gente tem percebido isso de maneira bem importante. E também, por final, esse processo de afiliação universitária, que está bem relacionado também com a questão de tornar-se membro. É claro que não dá para falar de Coulon sem falar em etnometodologia, sem falar em outras questões, mas eu confesso que ainda não fiz ainda essas amarrações teóricas. Né? Então, eu trouxe só esses conceitos aqui, que embora eles sejam pequenos
pequena parte que compõe ali a obra do autor, são conceitos que são caros ao que a gente tem percebido. Não é? Então, são essas amarras teóricas sobre as quais eu pretendo me debruçar mais um pouquinho. Bom, agora começamos onde eu gostaria de chegar, que é a parte onde a gente tem realmente construído coisas, né? Então, nós temos, por hora, 2 artigos de revisão, tá? Um que se chama Tendências Metodológicas em Pesquisas sobre Saúde Mental entre Universitários no Brasil, uma revisão sistemática de literatura. E um segundo que se chama Saúde Mental e Vida Universitária entre Estudantes de Graduação Brasileiros, uma revisão sistemática de literatura. O que diferencia o primeiro artigo do segundo? É que no primeiro artigo, né, como eu coloquei embaixo, o objetivo geral é analisar as tendências metodológicas em si, né? Como é que as pesquisas sobre saúde mental e, né, e vida estudantil, elas estão sendo desenhadas do ponto de vista metodológico, enquanto que a segunda está mais preocupada realmente em focar, né, e analisar quais são os prejuízos à saúde mental e quais são os fatores associados, né, a esses prejuízos. Poderia ser um artigo só? Poderia, né? Na tese, eles podem contar com uma coisa só? Eles podem. Só que seria um material de 70 páginas, porque a gente buscou realmente fazer uma... Gente, para vocês terem uma ideia, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas eu contabilizei até o nome de cada técnica estatística que era utilizada por cada artigo. Cada uma delas, eu tenho isso contabilizado. Quanto tempo durou a coleta de dados, quanto tempo teve entre a coleta e a publicação, quantas pessoas participaram. É uma coisa assim de muita... A gente tentou dar muita minúcia mesmo, não é? Então, não é só analisar em linhas gerais. Então, eles conversam muito entre si, mas tanto para a escrita quanto a publicação, fez sentido a gente analisar de maneira diferente, embora eles sejam complementares. Né? Então, na tese, eles vão ser apresentados em sequência. Mais uma vez, na tese, eles vão ter entre 35 e 38 páginas, salvo engano. E tem uma versão mais reduzidinha, que vai ser para publicação, cada uma com 25 páginas. Claro que eles conversam entre si, mas, mais uma vez, é muito detalhezinho, é muita coisa. Fora que no começo, né, informação de bastidores, a minha intenção era fazer uma revisão com os estudos da América Latina como um todo. Só que, quando eu já estava bem adiantado já, Denise percebeu que eu não estava conseguindo, por meio da minha estratégia de busca, acessar pesquisas em outros países. Então, tinha um país que aparecia muito pouco, por exemplo, o Paraguai aparecia uma vez só. Então, a gente teve que largar a mão dos estudos de outros países e focar realmente só no Brasil, porque outros países estavam subrepresentados, embora eu utilizasse ali descritores em língua espanhola e também em língua inglesa. Né? Então, foi até um trabalho que eu fiz e acabei não aproveitando muito. Mas, enfim, né? Pelo menos agora ele já está um pouquinho adiantado. Eu vou pular um pouco dessa parte metodológica dos artigos de revisão, porque eles já estão um pouco mais encaminhados, tá? Mas, o que a gente tem por hora? No total, eu acho que ela vai entrar, Izumi, na dissertação. Eu vou falar alguma coisa sobre isso. Denise até me deu a ideia de colocar na discussão, não é? Mas, como uma coisa assim, não é? A gente achou melhor realmente retirar. E, gente, isso foi em parto, viu? Eu lembro das tardes que eu passava aqui no Excel, contabilizando cada coisa, para depois acabar não usando, mas, enfim. O importante é que a gente tem 77 artigos só do Brasil, tá? O que é muita coisa. E esse número pode aumentar até a defesa, porque eu pensei, entre aspas, em encerrar justamente para dar uma celeridade, né, gente? Eu estou cansadinho um pouquinho, quero ver as coisas fluindo. Mas até a defesa, claro que esse número vai aumentar, porque, por exemplo, não inclui os artigos de 2024 desse ano. Então, naturalmente, isso vai aumentar um pouquinho, mas dificilmente esses artigos que entrarem vão mudar o panorama geral. Até porque, né, para fazer frente a 77, teria que ser uma produção massiva nesse último ano, e, pelo visto, isso não vai acontecer porque a gente teve um aumento de publicação lá na pandemia. Depois isso diminuiu um pouquinho, tá? E as bases de dados foram o Cielo, o Lilacs, Index Psicologia, e nós utilizamos o protocolo Prisma. Né? Eu não detalhei ele aqui porque é muita coisa, né? Apresentava escritores, operações booleanas, todos os critérios de inclusão, de exclusão, toda aquela fase, né? Identificação, elegibilidade, exclusão, análise, todo aquele beabá do Prisma a gente utilizou.
Mas quais são os principais pontos, né, sobre os quais eu gostaria de conversar com vocês, até para sentar o que eu tenho feito no campo, que, mais uma vez, é aquilo que eu gostaria de mais conversar, lembrando que a gente não vai ter tanto tempo. Quais são os principais pontos da revisão? Primeiro, as regiões norte e sudeste concentram a maior parte das pesquisas. Índice esmagador. Eu até, não sei, carrego comigo a ideia de que no Nordeste a gente produz pouco. Não, produzimos muito. Muito mesmo. O Norte produz pouco, realmente. Né? Então, tem 1% dos artigos é na região Norte. Mas a maioria é na região Nordeste e Sudeste. Cada um tem 28% aí dessas publicações. E há também forte predomínio de estratégias nomeadas como quantitativas. Por que eu coloco nomeada como quantitativas? Porque a professora Denise, ela é muito crítica a esse binarismo, qualitativo e quantitativo. E eu confesso que ela faz algumas críticas a esse binarismo que eu nunca havia pensado. Então, para mim, era claro, uma pesquisa quanti, uma pesquisa quali, e quais eram as características de cada uma. E aí ela me recomendou alguns escritos dela, alguns escritos de Almeida Filho, que realmente faz a gente pensar que essa divisão quanti-quali, ela não é tão rígida quanto a gente percebe, né? As fronteiras, elas são menos delineadas. Então, tanto é que em nenhum dos artigos a gente fala assim, olha, esse artigo é quanti, esse artigo é quali. A gente pode falar, esse artigo ele tende a profundidade, né? Como utilizando a linguagem do Almeida Filho. Por isso eu coloco assim, nomeadas como quantitativas. Mas, embora no nosso trabalho a gente tenha tentado não se colocar nesse binarismo, ainda é um binarismo muito presente nas publicações. Tanto é que os artigos eles se colocam dessa forma. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, trata-se de uma pesquisa como qualitativa. Então, esse binarismo ainda guia muito as pesquisas no Brasil, então a gente realmente decidiu manter a linguagem que as autores e atores utilizam, considerando também que as escolhas metodológicas que eles estão fazendo partem da ideia de que eles estão, né, com interesse em fazer uma pesquisa quanti ou quali, tá? Mas as quantitativas, como, por exemplo, o Freire já tinha percebido, elas são a imensa maioria ali, né, com aproximadamente 77% das publicações. As pesquisas qualitativas têm aproximadamente 21%, e as mistas não chegam a 3%. Né? Então, realmente, o predomínio de abordagens quantitativas, elas são gigantescos, né? Como a gente vai ver, e isso tem implicações na maneira como os resultados eles são produzidos e no tipo de conhecimento que a gente tem e que a gente não tem sobre esse fenômeno, tá? Não é que as pesquisas quantitativas sejam ruins, coisa de gente malvada que quer ver o mundo através de número. Eu, pelo menos, não concordo um pouco com isso. Mas é porque quando você pesquisa de mais de um jeito, você acaba enviesando a realidade a partir daquele jeito de pesquisar e deixando de ver várias outras coisas, né? Então, é por isso que a gente pesquisa de um outro jeito, sem querer, evidentemente, pensar que um jeito ou outro é o certo ou o errado. E aí, algo importante também é que muitos estudantes têm sido acessados, não é? A gente saiu somando a quantidade de estudantes, né, de amostras de cada estudo, e aí a gente tem 29.630 estudantes que, no total, foram acessados por estratégias quantitativas e 593 que foram acessados por meio de estratégias qualitativas. Isso pode parecer um número expressivo, só que a gente tem que ter alguns cuidados ao olhar para esse número que é grande. Pô, 29 mil é muita coisa. Primeiro, a amplitude varia muito. Então, você tem pesquisas nomeadas como quantitativas, que algumas têm 12 participantes apenas, outras que têm mais de 7 mil. Né? Então, você tem uma ampla variedade de pesquisa para pesquisa, e o principal ponto, ou melhor, um dos principais que a gente percebeu, é que a maioria dos estudos quantitativos, aqui eu vou focar um pouquinho neles, porque são eles que fornecem a maior quantidade de informações que a gente tem, até pelo quantitativo, eles não especificam sequer como é que foi feito esse cálculo amostral. O que para a pesquisa quantitativa é ser muito importante. Porque a pesquisa quantitativa, ela tende à generalização estatística, né? Mas assim, se eu não sei nem qual era a população geral, se eu não sei como é que foi feito o cálculo amostral, então a possibilidade daquele resultado ele poder ser, digamos assim, generalizado por uma amostra maior, que é o que se pretende as pesquisas quantitativas, fica muito comprometido. Não é? Então, o pessoal critica muito as abordagens qualitativas, etc., etc., mas eles estão tropeçando
nesse aspecto muito importante da pesquisa quant, que é minimamente dizer, bom, 200 estudantes, eles são representativos ou não da população geral e informar como é que isso foi calculado, não trazem. E quando trazem, muitas vezes é uma amostra de conveniência, ou seja, não probabilística. Basicamente, você manda um questionário para um monte de gente, quem responder, respondeu. Né? Então, você não garante que os diferentes cursos, né, estejam bem representados em termos de idade, de gênero e etc, etc. Né? Então, isso acaba sendo uma limitação importante. Uma outra coisa que nós percebemos também das pesquisas quantitativas, gente, é o seguinte: quase exclusivamente elas utilizam instrumentos padronizados, tipo survey, que são aqueles instrumentos, né, que as pessoas respondem concordo totalmente, discordo totalmente, ou até numa escala dicotômica, né? Então, assim, a maioria, digamos assim, gente, 75% do conhecimento sobre vida universitária e saúde mental no Brasil são feitos por meio desses instrumentos, tá? E, pasmem, eles são desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa. Então, são versões traduzidas desses instrumentos. Então, você tem o SQR20, por exemplo, você tem o inventário de depressão Beck, o inventário de ansiedade Beck, você tem o IPAC, que é um de bem-estar geral, que só tem 9 itens, não é? E isso, por um lado, é bom porque facilitaria, não, Izumi, não são, eu coloco ali, não é? São instrumentos que não foram validados, mas eles podem ser utilizados para pesquisa, mas não para diagnóstico. Não é? Então, não são testes psicológicos como aqueles que tem lá no site PC. Não são validados. São instrumentos que têm, assim, breves estudos de padronização não, né? De normatização, mas eles não passaram por todo aquele crisma. Exatamente. As pesquisas são questionáveis, porque, por exemplo, você não tem um ponto de corte muito bem estabelecido. Tanto é que os autores, eles colocam, né, olha, esse instrumento, ele foi utilizado, ele pode ser utilizado, mas para pesquisa, não poderia ser utilizado para diagnóstico. Então, não é que ele não pode ser utilizado, mas realmente cai nisso que Zumi coloca, né? Tem uma limitação muito grande, porque são estudos, são instrumentos de outros países que não passaram nem sequer por aquele processo, né, que a gente conhece lá da psicometria. Então, a maioria dos instrumentos são cursos de até 15 itens, com finalidade de rastreamento, e não são validados para o Brasil, né? Ou seja, não estão naquela lista ali do SAT-PC. O que a gente entende como sendo realmente uma limitação considerável. Né? Por isso que a gente coloca, poxa, 20, quase 30 mil, mais de 30 mil estudantes foram acessados. Isso é muita coisa? Mas eles têm sido acessados dessa forma. Outros detalhezinhos. Gente, por isso que 2 artigos, né? E aqui eu já estou misturando o que focou em método quanto que focou em resultado. O perfil predominante é de mulheres, aí eu coloco um asterisco, gente, porque assim, como é que essa categoria mulher aparece? Aparece nos questionários sociodemográficos como sexo. Mulher ou homem. Então, salvo algumas pesquisas que são pesquisas qualitativas e que são voltadas para discutir gênero, a maioria não faz uma discussão entre sexo e gênero. Né? Então, quando vocês verem assim, mulher e jovem, pense que são aquela designação que as pessoas recebem ao nascer. Tá? Então, o perfil predominante são de mulheres, nesse sentido, né, como oposto ao homem. Jovens entre 18 e 23 anos, eu tenho até essa média calculada, né, porque muitos pesquisadores falam sobre isso. Vinculadas às instituições públicas, também a maioria das pesquisas são em instituições públicas, e discursos da área da saúde. Isso é importante porque difere muito do LEDOC, né? A maioria das pesquisas são feitas em cursos de saúde, nessa ordem, tá? Em termos de cursos que são mais acessados. Medicina, enfermagem e psicologia. São cursos que são mais acessados. Então, quem é a pessoa que é acessada por pesquisas sobre saúde mental no Brasil? Pessoas que ao nascerem receberam a categoria de mulher, que tem entre 18 e 23 anos e faz medicina, enfermagem ou psicologia. Isso é importante. Então, um perfil mais diverso não tem sido contemplado. Um detalhe também que nós percebemos é que as pesquisas elas tendem a abordar a saúde mental ou sofrimento psíquico, são termos que, embora diferentes, aparecem como sinônimos, às vezes, meio bagunçado, que nem vida universitária, né? Às vezes as pessoas falam de vida universitária, às vezes falam de vivência universitária, às vezes falam de trajetória acadêmica, e a gente não sabe exatamente qual que é a diferença teórica se é que tem entre elas. Mas eles abordam isso a partir dos sinais e sintomas, né? Ou do DSM ou da CID-10. Tanto é que os instrumentos que eu coloco para vocês, né, que a gente percebeu, são instrumentos que eles são construídos fora do Brasil e com a intenção de pegar esses sinais e sintomas.
Então, você tem instrumentos cujos itens foram construídos para ver se a pessoa tem sintomas de ansiedade, como, por exemplo, o DAIS. Perdão, o DAIS, no caso, ele tem 21 itens e ele pega ansiedade, depressão e estresse, né? Então, é basicamente dessa forma. As pessoas vão para campo querendo um modelo biomédico, Izumi, com certeza. Eles vão para campo tentando ver esses sinais e sintomas, como o Izumi coloca, nesse paradigma mesmo biomédico. E uma coisa que eu estou pensando, gente, é que é o seguinte, se você vai caçar borboleta, você não vai achar sardão. Então, se você só vai para ver o sofrimento psíquico que se expressa dessa forma, você não vai achar outra coisa. Porque o instrumento ele é fechado, ele só permite isso. Tem outras formas de pesquisar? Tem, mas elas são a minoria. A maioria, esmagadora, é dessa forma. E aí, ansiedade, depressão e estresse são realmente os mais frequentes, nessa ordem, tá? Eu também tenho essa estatística. Fora isso, tem também abuso de substâncias, é muito frequente também nessa população, assim como ideação suicida. Mas aí, tanto o abuso de substâncias quanto ideação suicida, elas vão aparecer em menos frequência quando comparado à ansiedade, depressão e estresse. Em sua pesquisa aparece o entendimento de saúde das IEs no cuidado de saúde mental dos estudantes? Não, Izumi, eu confesso que eu não abordei isso ainda, não é? Eu sei que a UFRD ela tem vários documentos, várias normativas, é uma coisa que até é interessante mesmo, né, da gente abordar, mas eu confesso que no momento eu ainda não parei para fazer essa análise, porque eu ainda estou pensando naquilo que os estudantes me trouxeram. Mas realmente é uma coisa assim bem importante mesmo. Bom, e aí, de acordo com a literatura, quais são os fatores associados a prejuízos à saúde mental, não é? Isso ainda na literatura, tá, gente? Daqui a pouquinho eu falo da pesquisa de campo. Então, quais são os principais fatores? Impacto da Covid-19 é um dos mais frequentes. Sexo também. Lembrando, viu, gente? Sexo não é um debate sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual. É sexo mesmo. Basicamente, o que as pesquisas dizem é o seguinte: mulheres apresentam maiores índices de depressão, ansiedade e estresse do que homens. Agora, o porquê? Não dá para saber, porque as pesquisas elas não produzem, não tem instrumento para isso, Sônia. É uma coisa que eu converso muito com o Denise, né? O pessoal faz o mesmo instrumento, por exemplo, com Marília e comigo, percebe que Marília pontua mais, eu pontuo menos, mas eles não conseguem produzir coisas para pensar por que isso está acontecendo. Aí vai para a hipótese de que é o machismo, de que é o sexismo, mas a pesquisa em si não produziu isso, não é? Então, por isso eu coloquei esse asterisco, né? Faixa etária também parece que quanto mais jovem é a estudante, mais sujeita ela é a apresentar esses prejuízos, o porquê também não se produz muita coisa sobre. Então, a gente sabe que mais, quando a pessoa é mais velha, parece, alguns estudos falam, né? Tem mais estratégia de enfrentamento, ou então tem família na cidade mais estabelecida, mas é hipótese, não é? Eles não produzem muita coisa sobre isso. Dificuldade financeira também aparece, desempenho ou preocupação com desempenho, ou seja, estudantes que pontuam menos nas escalas tendem a ser também aqueles que têm um score menor, aí não dá para saber o que gera o que, né? Mas tem essa questão do desempenho, quanto pior o desempenho, pior são os indicadores de saúde mental, ou também a preocupação, né? Estudantes que se preocupam muito em performar tendem a apresentar também prejuízos que são maiores. Excesso de atividade, sobrecarga acadêmica, é algo que eu também percebi bastante na minha pesquisa de campo, então isso corrobora, não é? Até porque os estudantes do LEDOC, gente, assim, vocês vão ver, é impressionante a rotina deles, assim, delas. É uma coisa que eu acho que eu não aguentava uma semana. É absurdo a quantidade de coisa, por causa do regime da alternância, a gente chega lá. O período do semestre também, né? Isso, outras revisões também já testam. Parece que um período crítico é no começo e no finalzinho da graduação, né? Onde os estudantes eles têm uma maior dificuldade de adaptação, ou então eles estão muito preocupados com o que fazer depois de se formar. E curso, hora do curso. Então, na literatura, realmente, os cursos de saúde, eles apresentam, estudantes do curso de saúde, dos cursos de saúde, apresentam indicadores de saúde mental piores. Aí, quando você compara entre os cursos de saúde, enfermagem é o pior deles.
né? Então, de acordo com as pesquisas, as estudantes de enfermagem são aquelas que apresentam maiores prejuízos, ao que parece, pelo contato com o sofrimento, né? Mas também, tem uma coisa que eu estou falando muito nessas revisões, é que as pessoas descobrem coisas, mas não discutem muito bem aquilo, né? Então, se descobre que a enfermagem adoece mais. Aí fala assim, não, mas é porque tem contato com saúde, com sofrimento. A medicina também tem, né? A psicologia também tem. Então, acho que falta mais um pouquinho do pessoal falar mais, escrever hipóteses, né? Eu estou me permitindo fazer isso. Não sei se eu vou escrever muita bobagem, mas depois de ter vindo pouca explicação, é um atrevimento que eu estou pensando em construir. O modelo de saúde repercute, com certeza, porque é um modelo biomédico. É um modelo biomédico, pensado em termos de sinais e sintomas, em termos de fatores associados, e principalmente para pensar, né, se a universidade ela adoece ou não. Mas fatores protetivos, por exemplo, a gente não percebe muito. A gente vai ver isso, gente, em pesquisas qualitativas, né? Então, não é que tenha gente pesquisando isso, tem. Mas o que eu estou apresentando aqui são aquilo que é predominante. Não é que a ideia de a gente fazer uma revisão de literatura sistemática. Mas há realmente estudos que são dissidentes. Pesquisas, em geral, que envolvem algum tipo de abordagem nomeada como qualitativa. Dito isso, né, eu vou adiantar um pouquinho, porque eu queria depois, né, ter esse diálogo com vocês. Fernanda está digitando. Enquanto ela digita, eu vou já falando um pouquinho do locus da pesquisa de campos, né? Leandro, fiquei interessado em saber o que você conseguiu aprender sobre essa interferência em relação ao período do semestre. Ela está colocando. Do curso inicial. Fernanda, muitas pesquisas artestam sobre isso, e pelo que eu fiz, minha pesquisa do mestrado, que foi sobre o mesmo tema, e até agora, no doutorado, né? O que vai acontecer? Quando o estudante ele chega na universidade, ele tem todo aquele processo de estranhamento, que o OV tanto conversa e publica, né? Somente estudantes, por exemplo, que no caso do OV é muito comum a gente ouvir que as pesquisas elas são feitas muito na UFBA, né? A gente ouvia aquela trajetória de estudante que vem do interior e chega na cidade, ele não sabe como se localizar, não só na faculdade, mas no espaço físico. Aqui as pessoas não estão na capital, mas ainda é difícil se adaptar. É um mundo completamente diferente. Então, essa sensação de descolamento, de não pertencimento, aí eu faço uma referência, né? De não ter aprendido ainda o ofício do estudante. Isso parece ser um fator que gera realmente bastante estresse para o estudante, ao passo que ele ainda não tem vínculos afetivos, que vai ser fonte mesmo de suporte emocional. Então, essa entrada é realmente um período muito crítico, e os estudantes que eu pesquisei agora no doutorado não falaram sobre isso, mas no mestrado, o que acontece no final do curso é que elas começam a ficar muito preocupadas com o desemprego, né? Principalmente desemprego. Eu estou falando de estudantes que são pobres, gente. Pobres. Tanto no mestrado, né, que eu fiz lá no Cal, quanto aqui. Então, basicamente, foi duro ter chegado até o final do curso e depois vai ficar desempregado? Que tipo de retorno eles vão conseguir para dar para a família, ou então para eles mesmos que tanto investiram em relação a isso? Então, o começo é esse período de não saber lidar com toda aquela situação nova, e no final do curso é essa preocupação com o porvir. Tá, eu lutei muito para ter chegado até aqui, mas eu cheguei onde? A sensação é que não cheguei a lugar nenhum, né? Porque saem de maneira desamparada e sem perspectiva, principalmente cursos onde mercadologicamente não se tem uma valorização, como é o caso do LEDOC, por exemplo, como é o caso de ciências sociais, né? Serviço social um pouco menos. Aí eu estou falando de cursos com os quais eu tive contato direto nas pesquisas. Enfim, eu estou falando muito rápido, gente? Não? O locus da pesquisa, né, agora no doutorado, é o CETENS, que é o Centro de Ciências, Tecnologia, Energia e Sustentabilidade. Então, para quem não sabe, o CETENS é um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e é um campus que fica aqui na cidade de Feira de Santana. Né? É um campus que já tem aí, se não me engano, 8, 9 anos. Não, tem mais, com certeza tem muito mais que isso. É um campus relativamente pequeno, mas que tem vários cursos de graduação e também vários cursos de pós-graduação. Tem mestrado, por exemplo. Então, assim, é um campus muito estruturado, do ponto de vista de que ele não é um neófito em relação à FRB. É claro que passa por problemas que são, entre aspas, cronificados, como própria sede,
tem-se uma disputa, não é, e um debate sobre ele virar uma faculdade à parte ou não, mas, por hora, é um campus da UFRB. Eu já queria começar com uma coisa interessante. Izumi, ela conhece o campus, então ela vai saber. Esse campus, gente, para quem não conhece Feira de Santana, ele fica no SIM, no comecinho do SIM, que é uma área nobre. Então, você tem, literalmente, no começo da rua, onde os CTs têm, um condomínio de luxo, né? E no meio tem lá os estudantes do LEDOC. Então, assim, e daqui a pouco você vai ter, não é, o shopping, que é muito próximo. Então, não é como outros campos da UFRB, que a faculdade fica fisicamente distante, né? Ela fica, entre aspas, bem localizada. Se você for comprar uma casa nessa rua, você vai ter que ser uma pessoa muito endinheirada. Izumi falou que já levou isso para discussão, né? Você vai ter que ser uma pessoa muito endinheirada, porque não é lugar para qualquer um, não. É um choque. Aí tem delegacia de polícia, tem crossfit, né? Então você vê lá os SUVs da classe média, que acha que é alta aqui de Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade muito engraçada, gente. Né? O pessoal ganha um pouquinho mais, acha muito rico, mas muito engraçado. E aí lá no meio você tem o campus do CEPINS. Tá? Bom, verdade, muito diferente a localização da UFES. Porque a UFES ela fica quase que numa Feira de Santana à parte, né? O LEDOC não. É vizinho de condomínios ricos e milionários. Então, é sobre isso. É sobre isso. E os estudantes, eles percebem isso. Porque andar não é tão convidativo. Não é você andar com chinelo e maltrapilho num local. E tem uma delegacia de polícia que é muito perto, né? Quase em frente. Enfim, tem isso. Então, gente, o LEDOC eu não vou ler, porque está muito grande, né? Se fosse realmente no exame de qualificação, aí você teria que ter um pouquinho de paciência. Mas, resumindo, né, a licenciatura em Educação no Campo, ela visa a formação de profissionais de educação em licenciatura em campo no contexto do semiárido brasileiro, né? Então, faz parte da estratégia de desenvolvimento rural de base popular vinculado às realidades das escolas no campo. E aí considera-se aqui como escola no campo aquelas situadas na zona rural que atendam predominantemente às populações de campo. Resumidamente, gente, quem se forma no LEDOC, se forma para quê? Para ensinar matemática e ciências da natureza às escolas do campo. Basicamente é isso. Então, é um tipo de licenciatura onde você vai ser professora de matemática ou de ciências da natureza, especificamente para lidar com a população do campo. Né? Então, tem a ver com a política de reforma agrária, tem a ver com a política de desenvolvimento das zonas rurais. Né? Então, não é qualquer licenciatura. Não é uma licenciatura de matemática, de ciências, né, de outra forma que não pensada para o campo. Né? Então, basicamente, isso que é o LEDOC. A gente forma para ser professor do campo. E aí, outras questões que são importantes, e que eu estou falando sobre isso, porque para quem não conhece, tem que entender um pouquinho como esse curso é desses gêneros, né? Então, essas informações que estão na tela agora, elas estão disponíveis no PPC do curso, né, que foi acessado no site oficial da FRB. É o PPC, né, o Plano Pedagógico Curricular mais recente. Se não me engano, tem 3 PPCs o curso do LEDOC, a partir da sua existência. Esse é o mais recente. Então, enfim, a modalidade é presencial e aí tem a pedagogia da alternância. Isso é importante a gente entender. Como é que funciona essa pedagogia da alternância, né? Em que você vai ter o tempo universidade e o tempo comunidade. Funciona da seguinte forma. A gente vai ter um semestre, que são feitos de 4 meses, né? A gente fala de semestre, mas são 4 meses, na prática. E aí, esses 4 meses, eles vão ser divididos entre o que se chama de tempo universidade e tempo comunidade. Então, os alunos passam 2 meses tendo aula na universidade, frequentando fisicamente a universidade, pegando as matérias, e os outros 2 meses dos semestres, eles vão passar na comunidade. Que comunidade é essa? Na comunidade rural, onde eles vão fazer as suas práticas, que pode ser desde uma prática pedagógica, de observação, ou mesmo contribuindo de alguma forma para uma escola do campo. Veja, gente, isso não é estágio. Não é que isso vai acontecer nos últimos semestres, não. O curso é pensado dessa forma. Ou então eles vão desenvolver algum tipo de tecnologia pensada para a zona rural. Uma das participantes, inclusive, que eu entrevisto não, que eu dialogo com ela, no tempo comunidade, do tempo que a gente conversou, ela estava pensando em
na melhor forma de você aproveitar os pequenos quintais das zonas rurais. O que ela percebe? Ela percebe que as famílias agora estão com a tendência de passar um cimento no quintal, porque não quer ter mais mato, porque acha que é um espaço muito pequeno para você plantar. E aí ela estava dizendo o seguinte, não dá para plantar mesmo no espaço pequeno. Então, no tempo comunidade, o que ela estava fazendo era isso. E aí, quando elas ficam no tempo comunidade, elas ficam em contato com os professores, mandando relatório, etc, etc. Né? Então, isso é muito importante, tá? O período é integral, né? Ou seja, tem aulas no tempo universidade de manhã e de tarde. E aqui eu quero chegar no ponto. Olha a carga horária. Olha que no total são mais de 3.000 horas. É um curso muito denso, gente, de carga horária. E para quem pensa que nesse tempo universidade eles vão ter aula, elas vão ter aula só pela manhã ou pela tarde, está enganado. Porque as disciplinas são disciplinas de 80 horas. Só que não são divididas em 4 semestres, são condensadas em 2 semestres. Então, na prática, eles têm aula, gente, pasmem, de 7h30 da manhã às 5 da tarde. Com 1 hora e meia de almoço. Todos os dias da semana. Por 2 meses. Porque a matéria de 80 horas que eu tenho, que vocês tiveram, elas não vão ter 4 meses para serem contempladas. Elas vão ser contempladas em 2 meses. Então, a rotina é muito puxada. O pessoal fala de medicina, mas o pessoal do LEDOC, teve até uma estudante, né? Você falou da questão da universidade, que eu perguntei para ela, tem psicóloga aqui? Você sabe como é que funciona esse serviço? Ela fala assim, tem, mas só ir para psicóloga eu vou perder aula. E não dá para perder aula tão facilmente, porque senão um bonde passa, né? E isso impactou a pesquisa, gente, porque eu só conseguia conversar com eles no horário do intervalo. E por muitas vezes, quase que elas estavam dormindo, porque você imagina, né? Acabou de fazer uma refeição e agora tá. Então, isso é importante para a gente entender um pouquinho da dinâmica, mas já adiantando, uma outra especificidade do LEDOC é a forma de ingresso, não é pelo Enem, isso é importante também, né? Então, eles têm uma seleção especial que é feita a partir de uma carta de intenção. Então, os estudantes que estão interessados, vai abrir lá o edital, eles mandam a carta de intenção, dizendo por que é que ele quer fazer aquele curso, depois tem uma prova de redação e uma prova escrita de conhecimentos gerais específicos. O que é que circula na boca miúda, né? Isso nos estudantes, que é um curso mais fácil de entrar. Porque é mais fácil você entrar por essa carta de intenção, por essa redação e por essa prova do que você fosse entrar pelo Enem. Como resultado, tem uma participante que ela não tem problema acadêmico, ela vai dizer assim, olha, aqui entra a raspa do tacho, não é? Aqueles estudantes que passaram por um ensino médio muito difícil, né? Porque moravam no interior do interior, então não teve um bom ensino médio em termos de educação, e é o curso que se consegue passar, né? Então, muitos têm mesmo essa visão de que eles estão no curso que é relativamente fácil de passar, porque o processo não é o mesmo processo do Enem, né? Então, essa forma de ingresso, ela também vai ser importante. Gente, por favor, não que seja um curso fácil. Eu não acho que seja fácil, porque você tem que aprender matemática para ensinar. Tem que aprender ciência da natureza para ensinar e tem que fazer isso tendo 8 horas por dia. Eu, Leandro, eu estou dizendo para você, eu não aguento uma semana, né? Então, não é que é fácil, mas a forma de ingresso, ela não é tão competitiva e gera essa impressão. Pode falar, Izumi. É porque tem uma questão da história do curso, que é um curso que me parece que é fruto de conquista de luta, né? Muito do pessoal do MST. Então, assim, eu não tenho o meu único contato com os cursos é muito por meio dos estudantes. Na época que eu trabalhava lá, que eu atendia os estudantes lá. Mas, assim, tem um professor ou outro que a gente conversa, né? E aí eles explicavam muito para mim o que era o curso. Então, é interessante ver a história do curso, né? Porque ali é um espaço que foi conquistado, né? É uma conquista de um movimento social, né? Então, tem essa carta que os professores avaliam, e os professores desse curso, eles são extremamente diferenciados. Eles entendem
com muita clareza, com muita lucidez, qual é a missão social daquela instituição. E eles têm uma sensibilidade social muito diferenciada de professores de outros cursos, né? Mais um. Então, assim, é interessante olhar um pouco mais a constituição dessa história, porque quando eles vão para o tempo comunidade, os professores também vão. É um acompanhamento que os professores da LEDOC dão a esses estudantes. Isso. Que é um acompanhamento muito diferenciado, é um acompanhamento muito próximo, né? Eles vêm de outros distritos, os professores acolhem de uma maneira assim muito diferenciada. O acolhimento daqueles professores ali é muito diferenciado dos outros, entendeu? Eu vi. Você tem noção, teve um caso de um estudante que era de outro curso, que a menina estava com o pai internado na UTI, né? Faltava um dia para o semestre acabar. No outro dia, ela tinha uma atividade para entregar para ser aprovada. Só tinha um dia. E a menina não estava bem no campus, né? Eu fui chamada para acolher essa menina, para ver, para fazer uma avaliação, para ver o encaminhamento que se daria a ela. Eu acolhi essa menina. E aí, assim, ela dizia para mim, mas eu não posso sair, porque professor fulano de tal, eu tenho que entregar esse trabalho para ele, porque o semestre termina amanhã, e ele falou que eu só posso sair com um relatório psicológico. E aí, imediatamente, eu fui procurar o coordenador do curso, para procurar saber dele quais eram as possibilidades institucionais que a gente poderia fazer para ajudar essa estudante. E aí, o coordenador de curso teve um olhar muito diferenciado do professor. Então, assim, tem profissionais lá que entendem de fato o que é a missão de educar. E tem outros lá, de outros cursos, que é um perfil muito diferente, que eles não entendem, não têm uma sensibilidade social. Então, assim, quando você olha a concepção do curso da LEDOC, é um curso lindíssimo. É um curso lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Só que tem outros cursos que não entendem o que é a conformação daquele curso e, pasme, critica. Então, assim, tem muitos atravessamentos aí. Mas se você for olhar a história de constituição desse curso, que foi um curso que veio por meio de luta, né? É uma conquista do movimento social. É interessante olhar, porque é muito bonito mesmo. E essa coisa da vizinhança, eu já vou concluir. A gente teve uma discussão dessa também, porque é muro com muro. É o condomínio aqui, e no outro muro é a gente. E são realidades, assim, muito distintas. É uma coisa bem, bem, bem gritante mesmo. Mas é isso. É só para você olhar a história de constituição do curso, que é muito bonita mesmo. Sônia? Não, era só para dizer, Zoom, que espere um pouco terminar a apresentação para a gente discutir. Eu estou muito rouca, gente. Agora, Zoom, eu concordo com você, porque isso que o Zoom está falando foi unanimidade. Todas as pessoas que eu entrevistei falaram que as relações com os professores são ótimas, assim. Todos, sem exceção. Todas elas, sem exceção. Falaram, é porque eu pergunto diretamente, né, como é o relacionamento com professores, com os funcionários e com os estudantes. Aí, com os estudantes, a gente tem alguns atritos, mas com os professores foi unânime isso que o Zoom está trazendo. Então, realmente, eles percebem isso dessa forma. E uma outra coisa na esteira do que o Zoom traz, que é o seguinte, esse compromisso social, pessoal, do LEDOC fica evidente quando eu pergunto assim, um dos impactos positivos que o curso tem é porque antes eles
viam o campo de outra maneira. Achavam que para ter uma vida relativamente confortável, tinha que sair do campo. E aí o LEDOC, ele faz com que as pessoas vejam o campo como um local de potência mesmo, de produção. Então, esse compromisso social, realmente eu vejo isso. Inclusive, no mestrado eu não via muito isso, viu, Izumi? Foi feito no CAL, por exemplo. A relação com os professores é uma relação tensa. Tinha um professor que falou lá, gente, eu digo isso porque isso foi publicizado, né? Que depois de um seminário, disse que a estudante ela tinha que tomar chicotada, né? Era um estudante de, né, e Aí preta, o quilombola. café, Isso. o cal ferro. Lá não. Então, realmente, isso é uma coisa que você traz como alguém que trabalhou, mas os estudantes eles também trazem. Então, vamos lá, gente. Bom, isso aqui eu posso pular, e aí, só para a gente ter uma ideia, tudo bem, gente, que está de 2016, porque eu não encontrei informação mais recente, tá? Então, só para a gente ver quem são os estudantes, né? Eles são estudantes predominantemente de estádio do Recôncavo, da região de Cisal e do Portal do Sertão. Claro que, mais uma vez, né, isso que vocês estão vendo na tela é uma figura que está disponível no site do LEDOC, mas que ela está de 2016, né? Porque não tem outra mais recente. Mas é só para a gente ver, né, esse perfil. Bom, então, indo para a pesquisa aqui de uma maneira mais direta, tá? Porque aqui eu já vou começar a falar do que eu tenho ouvido deles. Então, os procedimentos de construção começaram desde a aprovação do CEP. Eu digo que começaram na aprovação do CEP porque quando eu vou lá na primeira vez, e não converso com o estudante ainda, porque não está aprovado, não posso, mas eu tenho contato com o professor Adair, que era o então diretor do centro. Então, falo da pesquisa, ele já me apresenta a todo mundo, me apresenta os professores, então eu sou muito bem recebido quando eu vou lá pegar a carta de anuência, né, para mandar para o CEP. Então, assim, meu primeiro contato foi muito positivo. Aprovado, como é que eu fazia o convite para participação? Eu ia nas salas de aulas, tá? Explicava o objetivo, falava, né, que eu ia fazer uma pesquisa sobre saúde mental na universidade. Eu já tinha uma mensagem pronta no WhatsApp que eu mandava para uma das estudantes, porque ela compartilhava com o restante. E eu também colei cartazes, né, nos muros que ficaram durante um tempinho lá. Então, esse era feito o convite. Eu ia em sala de aula, estando lá, eu mandava minha mensagem pronta para o pessoal repassar e colocava os cartazes. E aí, quem tinha interesse me mandava uma mensagem via WhatsApp, poderia ser outra forma, eu falava, a gente pode me ligar a cobrar, podem mandar e-mail, mas era sempre pelo WhatsApp, né? E aí a gente ia tendo os contatos. Então, assim, o primeiro contato, que é importante aqui, ele era sempre feito numa sala reservada, que eu reservava, né? Eu tinha lá o telefone do pessoal do suporte, então reservava uma sala física para mim, e aí nesse primeiro contato eu explicava da pesquisa, tinha assinatura do TCLE, eu realizava uma entrevista semi-estruturada, né, cujo roteiro, né, já era ali prefeito, e eu também tinha um questionário. Esse questionário, pessoal, é um questionário que eu uso com adaptações desde o mestrado. Ele é grande, tem 3 folhas, mas dá para a gente ter, de maneira mais rápida, muitas informações que eu acho importante. Por exemplo, quantas matérias a pessoa cursa por semestre, qual que é a renda, onde é que ela mora, se já teve alguma reprovação, quantas refeições faz no dia, não é? Então, nesse primeiro contato, eu fazia a entrevista semi-estruturada, tinha lá o TCLE e tinha também, não é, esse instrumento, esse questionário de identificação, desempenho acadêmico e bem-estar geral. Aí os demais encontros, eles eram feitos em ambiente de convivência, eu já não estava numa sala fechada, não é? E quantos encontros eram feitos? Depende. Alguns estudantes 2 vezes, outras 3, outras 4. E esses outros contatos eram feitos, não é, no que eles chamam de pracinha. Até coloquei uma fotinha aí para vocês, não é? Que é um ambiente de convivência. Então, já não era uma entrevista, porque o roteiro tinha ficado no primeiro dia. Então, era mais uma conversa. Eu ia para casa, ouvia a entrevista, anotava algumas coisas, anotava não, digitava, né, no note aqui, e aí, pô, próxima vez eu vou conversar sobre isso com ela. E a gente ia conversando. E o gravador, eu até faço questão de colocar isso, porque eu não ficava com o gravador na boca da pessoa assim, né? Então, era de maneira discreta, eu colocava assim no bolso da camisa, é um gravador de menos de R$ 100 do Mercado Livre, mas que funciona que é uma beleza, 2 pilhas levam 6 horas. Então, eu deixava assim no bolso da minha camisa, a gente ia conversando, batendo papo,
Ou então eu sentava numa dessas mesas aí, colocava a mochila e o gravador estava lá. Então, quem via de longe eram duas pessoas conversando. Tanto é que a gente foi interrompido várias vezes, com conhecidas das estudantes que chegavam para falar de alguma coisa, e era isso aí mesmo. Né? Então, era basicamente essa dinâmica. A primeira, numa entrevista, realmente, por isso que eu coloco, né, gente, não é nem transcrição da entrevista. A entrevista foi no primeiro dia. Depois foram esses diálogos. Não é? E aí as análises ainda estão sendo feitas. Não é? Com a transcrição fidedigna das evidências, né? Essa palavra evidência hoje ela é problemática, mas eu estou utilizando a linguagem das autoras. Descrição detalhada do material, também já fiz esse segundo passo. Aí eu estou no terceiro, né? Que é análise à luz dos conceitos teóricos e cruzamento analítico em relação a diferentes casos. Esse 3, esse 4, em construção. Já indo aqui para os finalmente, algumas coisas que vai dar tempo de compartilhar com vocês, eu separei, gente, aqui algumas participantes, porque eu acho que elas são importantes para a gente trazer, para dialogar com vocês sobre o que eu já tive a perceber, tá? Sobre elas. Então, a primeira que eu estou chamando de Luísa, claro que é um nome fictício, ela é adulta, ela é autodeclarada negra, ela escreve assim, porque é o espaço branco, raça. As outras estudantes falam preta, ela se escreve negra. Né? Ela é uma mulher trans, isso vai ser muito importante para a trajetória, como nós veremos. Tem uma renda de R$ 1.200, mas isso vai, em parte, para a família, então ela não tem tudo isso. No ensino médio, isso aqui vai ser muito importante. Ela não frequenta a escola, ela faz uma prova para certificação, porque no período de ensino médio, ela estava numa fase que ela chamava de enclausuramento, justamente por essa questão dela não se ver como homem, mas também ainda não se via como mulher. Ela coloca isso. Então, ela não sabia muito bem, e ver gente para ela era muito custoso. Então, ela passa por esse período de enclausuramento, né, em que ela só fica dentro de casa, estuda dentro de casa. Por isso que a universidade para ela vai ser um fator de proteção, como nós veremos, porque é um ambiente onde ela consegue ser aquilo que ela é. Não é cotista e no semestre passado cursava essas matérias e atualmente cursam essas matérias. Eu coloco o número de matérias porque eu quero que vocês visualizem aquela jornada que a gente viu lá, tá? E tem gente que cursa até 9, mas a gente vai ver. Considera alimentação regular, tem 4 horas livres por dia, porque ela mora em Feira de Santana, não é? Então, além de estudar, ela consegue ter 4 horas livres. E o que ela faz nas horas livres? Ela bebe pinga no final de semana, conversa e assiste documentário, tá? Tem uma quantidade de horas de sono, 6 horas, pode parecer não tão pouco, mas ela avalia a qualidade de sono como péssima. Isso, para quem está falando sobre saúde mental, é muito importante. Né? E aí, o que é que vai ser importante sobre Luísa? Claro que isso é preliminar ainda, viu, gente? Eu sei que não tenho muito tempo, eu quero ouvir vocês, mas por que eu trago Luísa para cá? Porque ela cursa a universidade como uma tentativa de viver melhor o feminino. O antigo ambiente dela era muito masculino, né? É o que ela coloca aqui nesse trecho. Isso eu trouxe aqui para dentro, né? Isso que essa questão, ela fala assim, viver o feminino, né? Usar roupas femininas, usar um cabelo feminino. Porque foi aí que eu sentei com um desses amigos, com os quais ela conversou sobre sua transição, e conversei, cara, eu estou passando por esse problema. Preciso sair desse universo masculino mesmo, para vivenciar minha vida, né? Pós-separação. Nesse caso aqui, a separação do antiga mulher cis com que ela tinha um relacionamento. Então, ela vem para a universidade um pouco mais velha, né, ali, acima de 40 anos, para viver o feminino. Eu não coloco aqui o outro ambiente onde ela viveu, porque não é necessário, expõe, mas é um ambiente muito masculinizado, né? Então, ela busca na universidade justamente esse local. E é incrível como em outros trechos ela vai dizer que, por exemplo, quando ela tem que ir para outro lugar da cidade, ela vai de uma outra forma, né? Então, assim, ela não vai com o peito é dela, mas a roupa que ela usa é uma roupa que aparenta menos o peito. Enquanto que na universidade ela consegue andar com peito, consegue andar com leg, né? E isso para ela vai ser muito importante. Então, a universidade, e ela vivencia a transfobia. Eu até ia falar para vocês aqui, mas era um trecho grande, onde ela coloca o seguinte, né? Ela fala assim, Leandro, eu sou uma mulher bruta, eu falo grosso. Né? O timbre de voz dela é um timbre de voz que se coloca no masculino. Então, as pessoas olham e falam assim, Luísa quer ser mulher e fala igual a jogador de futebol, né? Porque ela não se adequa. Ela fala assim, eu consigo constranger as pessoas com apenas um olhar.
Mas você já usa aqui na universidade? Já sim, uso. E hoje eu me sinto muito respeitada. Porque as mulheres, a minha mãe, a minha tia, não falava fino. Ela até imita pato. Ela fala assim, ela não falava ela falava grosso. Então eu também falo grosso. Então, na mentalidade de muitas pessoas, isso não cabe. Né? Então, ela tem um pouco dessa postura de enfrentamento, ela vivencia essa transfobia na universidade. Ainda assim, o olhar que ela tem é bastante positivo, e ela tem essa postura de enfrentamento. Bom, ela mora em Feira de Santana. Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso, gente. Eu estou querendo falar também sobre dos outros participantes, mas uma coisa que eu queria chamar nesse slide é o penúltimo ponto, né? Que ela tem uma postura de enfrentamento, mas ela se responsabiliza pelo desempenho, saúde e sucesso. Isso eu percebi nas três também. Não é que elas colocam assim, as pessoas têm que me respeitar, a universidade tem que mudar para minha saúde mental. Elas beiram um discurso quase que de meritocracia. Eu sei que é duro falar isso, mas assim, é eu que tenho que aguentar, é eu que tenho que me impor, é eu que tenho que me fazer respeitada, e é isso mesmo. Então, ela é muito confrontativa, ela é muito crítica às estratégias. Teve um dia que eu cheguei lá para conversar com ela, que estava tendo o Novembro Negro. Aí ela falava assim, a quilombace? Eu vou votar pro quilombo? Porra nenhuma, eu quero saber de inteligência artificial, eu quero saber de lançar foguete, não tem essa balela que esse povo está fazendo aqui, só tranca a gente, né? Então ela tem essa postura, que é uma postura de combate, mas que por outro lado é pesado, né? Você continuar achando que você é a própria responsável pela sua própria saúde. Mas é uma coisa que ela traz. Bom, aí temos duas irmãs, né? Aqui entre aspas, eu não sei se eu vou colocar em relação a duas irmãs, porque ou se eu vou deixar isso atender pela questão do sigilo, mas enfim. Mas são duas jovens adultas entre 20 anos. Primeiro eu vou falar da Thaís, com renda de R$ 700, ensina todo ensino médio em escola pública, ela é cotista, e aí no semestre passado ela cursa 9 matérias, e nessa ela cursa 7. Então, um volume muito grande. E aí a sua irmã, aqui eu tô falando irmã cá para nós, tá, gente? Ela também é uma jovem adulta, mais ou menos ali na mesma faixa etária. Ambas são mulheres pretas, cis, e essa tem renda de R$ 500. Também estuda em escola pública, todo ensino médio, e no semestre passado pegou 8 matérias, agora está pegando 7, porque elas são dessemestralizadas. Então, elas têm que cursar realmente um número muito grande de matérias. O que vai ser importante sobre Thaís e Tamires, que aqui eu estou apresentando, é isso que eu não sei, se eu coloco um artigo só para Laís e outro artigo para Thaís e para Tamires, ou se eu coloco tudo junto, não sei, apenas não sei. Porque também tem outras, né? Ao todo foram 7 ou 8. Então, o que é importante aqui, já finalizando? Elas moram em uma cidade a aproximadamente 1h30 de Feira de Santana. Então, resumindo, e o ônibus que vem da cidade delas ainda tem que passar na UERS, para deixar e pegar os alunos de lá. Então, elas acordam às 4 horas da manhã, tá? Precisam caminhar por meia hora, porque elas moram na zona rural. Então, elas caminham por meia hora até a sede do município, onde o ônibus vai pegar para trazer aqui para o Setense. Então, elas acordam 4 horas da manhã e o ônibus sai da cidade delas às 5h20. Continua. Na volta, o ônibus, na volta, né? Aí deixa lá. Aí na volta, o ônibus sai de lá do Setense, 5h30, e passa na UEFES. Só que as aulas da UEFES finalizam 6 horas da tarde. E aí, como tem trânsito aqui em Feira de Santana, elas só vão chegar na sede do município 8 horas da noite. Depois elas têm que andar por mais meia hora até chegar em casa. Então elas chegam em casa 8h30 da noite. Lembrem que elas acordaram 4 da manhã. Chega em casa, o que ela vai fazer? Preparar comida para poder trazer no dia seguinte, né? E aí, o que elas almoçam? A faculdade não tem RU, isso é uma reivindicação dos estudantes, mas tem micro-ondas. Então, os estudantes do LEDOC costumam levar quentinhas que eles preparam, daí eles requentam. São 3 micro-ondas para o campus inteiro, o que foi um avanço, porque já teve um micro-ondas só. Então, eles passavam 40 minutos de 1h30 para poder requentar a comida. Né? Eu estou fazendo questão de colocar isso, para a gente entender que saúde mental, de quem é essa pessoa. Quem é ela? Mais uma vez, acorda 8 horas da manhã, chega em casa 8h30 para fazer comida ainda. Né?
e vai comendo a comida requentada. São de religião pentecostal, isso é muito importante, porque elas vão perceber um atrito. Um detalhe que ambas colocaram é que elas não se cumprimentam no campus com a paz. A paz Sônia, a paz Zumi, a paz Marília, porque elas percebem olhares que são diferentes, são olhares de crítica. Então, elas ocultam um pouco disso, né? Tem esse conflito entre o valor da faculdade e essas religiões que são tradicionais. Então, elas não vivenciam a religião dessa forma. Ambas relatam episódios de racismo, as duas falam sobre isso, né? Pelo cabelo e por ter entrado por cotas. Ambas falam sobre isso. E a saúde mental, a gente percebe que é atravessada de várias formas. Gente, não vai dar tempo de falar sobre tudo, então eu só vou fechar nos próximos slides aqui, tá bom? Mas por que é vivenciada de várias formas? Porque, ó, todas... Peraí, deixa eu... Peraí. Aqui. A saúde mental é uma temática transversal e central para todas elas, né? Tinha muita coisa, mas como eu quero ouvir vocês, eu vou realmente dar uma bela enxugada, tá? E aí eu só queria trazer alguns trechos. Por exemplo, Laís. Quem é Laís? É a mulher trans. E ela tem mais de 40 anos, gente. Então, ela tem uma outra vida. Então, quando eu pergunto para ela, não é, qual que é a relação entre saúde mental e vida universitária, ela traz muitas coisas, mas ela tende a ter um olhar mais positivo, não é? Ela fala o seguinte: eu acho que no meu caso é positivo, porque me deu mais elasticidade do cérebro para conseguir lidar com problemas. Ela continua: eu sou uma pessoa muito respeitada aqui dentro, né? Você vai somando respeito, vai somando respeito, vai somando respeito. E ela consegue respeito como? Eu não trouxe o trecho por causa do tempo. Ela vai dizer que ela consegue respeito não por ela ser trans, não porque ela ser preta, mas porque ela é, nas palavras dela, uma estudante foda. E quando você é um estudante foda, quando você fala bem, quando você aprende bem, as pessoas vão te respeitar independente de quem você é. Então esse é o discurso dela. Por isso que ela diz que ela acha uma baboseira, uma perda de tempo, esse discurso de tratar bem o trans, tratar bem o negro, porque essas pessoas são indolentes, elas vão ser indolentes. Então, é um local onde ela consegue respeito, mas ela consegue por isso. Por isso que eu digo, um discurso que bate na meritocracia. E ela joga muito para si a responsabilidade disso. E é claro que a gente deve olhar com um olhar não tão ingênuo em relação a isso, né? O quanto que ela não precisou ser forte e o quanto que passar a imagem de alguém forte não é funcional para ela, o que não significa dizer que ela não seja atravessada por essa situação, embora ela não se mostre frágil em relação a isso. Mas o que chega no discurso prioritariamente era isso. Uma parêntese também é que, das três que eu vou falar aqui, ela é a pessoa que, enquanto eu estava conversando com ela no espaço de convivência, eu não consegui ficar um dia sem ter uma interrupção, porque ela conversa com muita gente. Ela é realmente uma pessoa bem ativa e bem querida. Os outros estudantes, os funcionários, a pessoa que está ali vendendo uma coisa no campus, então tem sempre um diálogo com ela. Ela faz parte de maneira muito visceral do ambiente universitário. E aí, indo agora para as irmãs, né? Tamires é quem eu percebo um prejuízo mais flagrante, né? Então ela coloca assim: a minha saúde mental não está muito boa, mas não era como eu entrei aqui. Eu via com a mente mais pesada, não é? Indo aqui para o final, pelo tempo. Teve uma época que acabou com o meu estômago, porque eu não era acostumada a isso. Porque tem que trazer comida, guardar, requentar, e o meu estômago não quer comer aquela comida. Eu perdi peso, fui para 40 quilos, não é? Eu sou de 47, 48. É coisa demais, dorme mal, come mal, pensa demais. Se não fosse a minha turma, eu já tinha ido embora. Fora nas outras vezes em que ela fala da ansiedade quando ela tem que apresentar alguma coisa. Porque tem como se fosse uma prova didática ali. Então elas brigavam muito em relação a isso. E aí, no final, não é? Thaís traz esse seguinte relato, né, brevemente aqui para vocês. Bom, minha saúde mental não estava muito bem. Tipo, eu vejo que tem um colega ali na frente, aí eu falo, eu não falo bem, e você começa a botar coisas na mente. Tipo, às vezes, as pessoas ficam com piadas e eu deixo levar. Eu acabo estragando a minha mente. Eu fico pensando demais, a cabeça começa a doer, porque você tá ali no pensamento negativo. E aí, só para finalizar e colocar para vocês, todas atribuem a si mesmo a responsabilidade por superar os desafios. Ter boa saúde mental, para elas, significa se impor, no caso de Laís,
ou então aguentar e manter pensamentos que são positivos. Thaís e Tamires, elas não enfrentam, elas não combatem, elas não afirmam, elas internalizam. Elas ocultam a paz, né? Elas fingem que a piada sobre o cabelo não as atingiu, e elas enfrentam, elas são atravessadas por a saúde mental de uma outra forma. Enquanto que Laís, ela é mais do combate. Mas todas elas que a gente viu aqui, apesar de por coisas diferentes, atribuem a boa saúde mental não em relação a você ter um ambiente melhor, mas a capacidade mesmo de enfrentar ou de aguentar aquilo que está sendo colocado, né? Claro que tem muitas outras coisas, gente, né? Trouxe muito mais slide, mas eu acho que, de repente, faz mais sentido eu ouvir vocês do que só ficar falando. Mas, basicamente, né, o que eu tenho percebido até agora são relatos muito, muito fortes, não é? Todas as outras vão colocar também os relatos interpessoais e vínculos afetivos como mediadores de permanência, aí falam sobre a importância disso. E contrastando com a revisão de literatura, tem coisa que aparece aqui que nas revisões nenhum estudo trouxe, né? Que essa vivência, essa forma como a trajetória de vida preguiça impacta no como está acontecendo, no que significa ser universitário e em todas as relações que são mais complexas, tá? Mas eu acabei falando muito, acabei falando até rápido, porque eu realmente preparei muita coisa para falar para vocês, mas eu acho que agora a gente pode ouvir mais. Pode falar, gente. Agora eu vou só anotar. Olha só, antes de Zumi falar, eu queria só organizar aqui, porque eu, pessoalmente, tenho apenas até 11 horas. Né? 11 horas eu tenho que ir para a UFBA. Então, eu queria que a gente não gastasse muito tempo, né? Porque a discussão é importante para a Leonardo. Meu Deus, eu estou péssima da voz. Leandro. Então, a gente fosse mais sumário. Eu tenho muita coisa para falar, Leandro, mas eu vou lhe dizer que se eu não conseguir lhe dizer tudo, eu anotei 2 páginas em um caderno grande. A gente faz uma privada, entendeu? Uma reunião, eu e você, para eu lhe dizer. Então, vou privilegiar as outras pessoas e aí a gente vê, tá certo? Mas 11 horas eu tenho que sair, que tem um motorista que vem me pegar, que eu não tenho carro, vem me pegar para ir para Salvador. Então, vamos lá. Diga, Zumi. Eu vou ser bem rapidinha. Ó, Léo, você se lançou ao desafio de escrever a tese em artigos. Eu também tentei em um primeiro momento, mas é bem desafiador. Então, chegou uma hora que eu desisti, por limitações minhas mesmo. E conversando com colegas, uma crítica que era muito recorrente em relação a quem faz a tese com artigos é a repetição. Então, só tenha cuidado para seu material não ficar repetitivo, né? Se você puder conversar com sua orientadora com relação à identificação da instituição, também é interessante, né? Você fala em saúde mental, seria interessante você pensar sobre o conceito de saúde que é utilizado, né? Por exemplo, a gente no Penais tem essa coisa da atenção à saúde. Eu discutia muito essa questão. Eu falava, gente, vamos pensar em saúde numa perspectiva integral. Por que que cada centro não tem um mini centrozinho de saúde? Porque isso vinha para mim com muito incômodo, porque a maioria dos estudantes a gente está em feira que é interior, mas a maioria dos nossos estudantes, eles vêm de distritos, eles vêm de outros interiores. Então, por exemplo, eu já tinha feito uma vez um projeto para a gente apresentar a rede atenção primária, secundária e terciária de Feira de Santana. Acredite, esse projeto não passou. Não passou. Entendeu? No próprio conselho da universidade, do centro do lá. Então, assim, para eles é muito complicado
Então, assim, a gente tem que explicar toda a territorialidade do SUS. A gente não tem um convênio com o SUS, sabe? Quando você está atendendo um estudante e você precisa de um apoio do centro, porque não é porque, por exemplo, a Propai está lá dentro que ela é centro. Não. O que é dito é Propai não é centro. Então, é como se aquilo fosse um problema só seu, digamos assim. Entendeu? Porque a gente fica muito limitado. Agora, eu não sei se são compreensões de gestão ou se é alguma coisa, mas que não integra. Então, assim, pensar esse conceito de saúde. Por exemplo, tem essa coisa desses estudantes que moram longe. Hoje a gente tem uma residência, mas a residência fica longe pra caramba, entendeu? É interessante você ver que, por exemplo, no curso da LEDOC, o curso da LEDOC, ele é um curso fantástico e os alunos da LEDOC, apesar de virem de distritos diferentes, ou às vezes vem um grupo grande do mesmo distrito, eles conseguem fazer entre eles uma rede de apoio. Eles se ajudam, eles são muito solidários com eles. Eles não entram num clima de embate nem de competição. Existe uma mutualidade entre eles e isso é muito estimulado pelos professores. Entendeu? Então, diferente de outros cursos que tem no mesmo campus, os alunos da LEDOC, eles conseguem fazer uma rede de apoio entre eles. E isso que você fala, porque o estudante ele puxa para si, né? É a resiliência, né? Então, são pessoas realmente muito resilientes, entendeu? Então, assim, há uma coisa importante. Você fala no seu processo de análise, né, que você vai usar o marco teórico e você usa Coulomb. Aí você vai fazer análise com relação à saúde e o construto de Coulomb. Talvez, aí eu não sei como é que vai ficar, porque minha tese ainda não foi aprovada. Quer dizer, eu espero que seja, entendeu? Mas, assim, eu faço uma releitura. Eu tenho um capítulo teórico, é um estudo teórico, um estudo conceitual, que eu faço toda uma releitura do conceito de Coulomb, e apesar de Coulomb ele valorizar muito a questão cognitiva de apreensão de regras, mas nessa releitura eu apresento também, junto com a professora Sônia, aspectos sociais e afetivos do processo de afiliação estudantil. Então, talvez no seu processo de análise, talvez, em alguma medida, meu trabalho ajude o seu, entendeu? Então, assim, não sei se eu estou sendo doida, mas, assim, porque quando você lê só a obra de Coulomb, você só vai encontrar o aspecto cognitivo. Então, relacionar com saúde vai ser difícil, entendeu? Aí é isso. São essas as contribuições que eu queria lhe dar. Alguém quer falar? Quero, professor. Eu acho que tem uma fila. Acho que Maria, não consigo ver a fila. Vamos lá. Eu fico por último. Eu levantei a mão e abaixei. Acho que foi muito rápido também, perdão. Eu fiquei pensando, Leandro, que o trabalho que você tem com a primeira autora, por conta dos meus estudos, né, a aluna trans foi a que mais me chamou a atenção, assim, né? Quando você perguntou, né, não sei se você viu que eu estava aqui balançando a cabeça. Eu não sei se eu faço um artigo só sobre ela e eu balançando a cabeça, né? Porque eu acho que... Puxando a brasa para sua sardinha, né? Com certeza. Eu acho que tem uma particularidade em relação a essa entrevista, porque quando, por exemplo, na minha tese, a gente viu muito essa relação dual da universidade, né? É uma relação complexa. Entre ame e odeie, ao mesmo tempo. Um espaço de expressão política e de existência, e ao mesmo tempo um espaço de transfobia, de silenciamento, de muita coisa.
Só que ela traz tantas camadas de. Só no pouco que você falou, inclusive, seu trabalho tá incrível. Eu fiquei babando aqui. Eu fiquei, meu Deus, que capacidade de produção absurda esse cara tem, mesmo com 50 mil coisas para fazer, né? Eu acho que tem uma particularidade que é essa discussão que talvez, assim, os estudos que eu li de universidade de pessoas trans não traz desse lugar de expressão maior, né, de existência. Aqui eu sou mulher, aqui eu mostro seio. Acho que isso é muito forte, assim. Isso que me chamou a atenção, né? E em relação às irmãs, assim, por mais que seja exposição, eu fico pensando o quanto o fato delas serem irmãs é importante no trabalho, né? Porque são duas. Rapidinho, e são 3. É porque a outra não deu tempo ainda de sistematizar, mas vai ter uma terceira. Nossa, é isso. Você vê como é um, assim, são as duas irmãs vivendo a mesma experiência que podem trazer leituras diferentes, inclusive. Mas como a psicologia hoje, né, ela está tentando, eu sempre falo, a gente tenta correr atrás do prejuízo, mas o quanto condições dignas de vida impactam em saúde mental. Então não dá para a gente pensar em saúde mental sem pensar em a pessoa. Nossa, e eu acho que até esse itinerário de vida é uma coisa que eu fiquei pensando. Até esse itinerário de vida delas, né, de acordar às 4, o dia terminar às 8h30, faz com que outras pessoas olhem e digam: isso é sofrimento, eu não posso falar que eu sofro, né? Que é uma coisa muito social, assim, as pessoas comparam muito, é como se tivesse gradação de sofrimento, né? Um bingo, quem ganha, quem sofre mais. E é incrível, para mim foi um choque, assim, porque quando eu entrevistei o pessoal do UFRB, eu entrevistei Santo Antônio e não lembro se Cachoeira agora. Mas a noção política do que é sofrimento, do que é saúde, do que é direito, políticas públicas. Assim, eu não sei se é porque você não trouxe, né? Mas essa meritocracia me chamou muita atenção, assim, como isso é pesado para eles, que para mim, a UFRB que eu conheço é um perfil diferente, assim, né? O, o pessoal como é o SAGE é o Centro de Saúde, São Antônio, a discussão sobre saúde mental e questões políticas atravessa muito, assim, sabe? Então, isso me chamou a atenção, assim, foram coisas que me chamaram a atenção. Não vou falar mais muito, mas, assim, parabéns pelo seu trabalho, mesmo nessa correria que você disse que você tá. O trabalho tá incrível, assim, eu tô louca para ler inteiro. Parabéns. Outra pessoa? A Cira, Fernanda. Posso ir para a Sônia? Eu não vejo Por favor. a fila. Leandro, eu fiquei encantada. E, assim, me toca muito por estar em feira, por conhecer, assim, muito distante da realidade que eu conheço, que é o da UFES, né? Então, assim, eu não tenho uma aproximação com a UFRB, e vejo, assim, muitas coisas interessantes que eu gostaria mesmo de ler seu trabalho, né? E acho que são realidades bem distintas, né? A UFES, ela fica distante da cidade, né? E ela tem um bairro que é como se fosse o bairro universitário, que é o Feira 6, né? Então, muitos estudantes residem no Feira 6 como um bairro, né? Um caminho comum, digamos assim, né? E tem os estudantes que vêm de fora, como você cita as duas participantes do seu trabalho. Mas eu fiquei muito curiosa de ver como funciona, não ter o RU, né? Assim, para mim, eu digo três micro-ondas para uma realidade. Então, fiquei assim, acho que isso você deve detalhar no seu trabalho sobre o número de estudantes, né? Isso que Izumi traz sobre a história do curso. Acho que são informações que pode ser, como sua apresentação é muito breve, a gente não tenha contato com isso, mas penso que são informações super relevantes, né? Para contextualizar mesmo de que local é esse, que universidade é essa, né? Bem, minha estudante. E fiquei assim encantada. Metade das coisas que eu tinha que falar, você já falou aí. Você e Marília. Muito bem. Fiquei assim por ler. E assim, Leandro, você é da minha turma, né? Do doutorado. Nós entramos juntos. Então, eu fiquei pensando assim, de como a gente pode explorar também essas questões de um ler do outro, né?
ter a riqueza de Izumi ser servidora da UFRB e poder contribuir com você também. Eu acho, Sônia, que a gente às vezes faz pouco isso, né? Assim, colocando a minha culpa em nós, né? Nossa também, assim. E estarmos em feira, estarmos numa cidade que acho que a gente pode contribuir, né? Depois a gente vê em que pé estamos, né? nas construções do nosso trabalho, acho que ler um do outro, e eu gostaria de ouvir vocês também, né? E uma possível leitura do meu, acho que isso a gente enriquece também. E, rapidamente, eu tinha pequenas sugestões, assim, só para não seguir muito na minha fala, é que eu acho que você usa, um pouco talvez do que Izumi quis dizer, não sei se foi isso, assim, que você usa saúde mental como sinônimo de sofrimento psíquico, né? Então, vai para uma vertente, assim, como se fossem sinônimos, assim, a minha leitura não é essa, né? Assim, não sei se é isso que você quis dizer ou como você se posiciona nessa questão. Izumi falou sobre a questão da afiliação afetiva. Eu não tive o prazer de encontrar a Sônia no OV, eu acho que os que são mais antigos, eu só o conheço pela produção, que é o Fábio Nieto, que para mim foi muito interessante o trabalho dele sobre a afiliação na cidade, afiliação afetiva. Acho que ele é bem mais antigo, não é, Sônia? Pode corrigir. Sim. Isso, Izumi falou um pouco sobre isso. Não sei se você conhece, Izumi, esse trabalho, onde ele fala sobre a filiação afetiva. E é interessante também, acho que pode contribuir. Me estranhou, Leandro, um dos nomes muito semelhantes das participantes. Para mim, ficou um pouco Laís e Thaís, um pouco confuso. Se for uma opção sua, a escolha, ou se foram elas que escolheram esses nomes fictícios, talvez você pudesse ver só porque Laís e Thaís fica muito próximo, né? Assim, talvez pudesse ser um nome mais diferente para não ter nenhuma confusão durante a escrita do trabalho. E lhe parabenizar, assim, você também não traz as questões das ações afirmativas no curso, isso também me gerou curiosidade. Tem sistema de reservas de vagas? Aí quando você apresenta a segunda estudante, você falou que é cotista, eu entendi que sim, mas talvez trazer isso também seja importante e lhe parabenizar, desejar todo sucesso. Muito legal o trabalho. Obrigada, Fernanda. Alguém mais? É só para Fernanda. Ó, Fernanda, Izumi me perguntou, eu também estou perguntando aqui o nome do trabalho, viu? No chat. Só para você não esquecer de colocar, desculpa. Certo. Mas se existe um grupo, que aí tudo pode acontecer dentro do grupo. Tipo assim, você esqueceu de me mandar referência, né? Se alguém esquecer. Bom, quem mais? João, Jacira. Vamos lá. É muita coisa, viu, Leandro? Se eu não conseguir falar tudo, eu tenho 20 minutos. Se eu não conseguir falar tudo, porque aí também tem uma resposta sua, né? A primeira questão é assim: essa parte metodológica que você analisa dos trabalhos sobre saúde mental é muito importante. E é importante você entrar nessa discussão sem preconceito, qual e quante, você falou disso, né? Mas, por outro lado, pensar que... Eu fico muito incomodada com as pesquisas da Fonaprace. Faz aquele negócio lá, quantitativo, e ninguém sabe qual é o conceito, como Marília e Fernanda chamaram a atenção, de saúde mental que está sendo utilizado, entendeu? O que é que os estudantes entendem por isso? Então, eu acho que essa parte metodológica, eu me inclino, sinceramente, para um trabalho qualitativo. Seus dados de entrevista são excelentes. A gente não precisa saber quantos estudantes estão passando mal na universidade. Para que essa informação? A universidade não é uma instituição total. Ela não vai poder dar conta. Se você disser assim, 300 estudantes tentaram suicídio na UFBA ou na UFRB. Você faz o que com isso? Me diga aí. A universidade, ela não pode dar conta disso. A gente tem que pensar num sistema de saúde ampliado, né? Em outras estruturas. Gente, estou péssima da garganta.
A pessoa que vive no ar-condicionado fica sem corda vocal, sabia? Mas então, eu acho que essa questão, né, da universidade, da conta, e nisso eu discordo de Zume, né, porque eu acho que a universidade, esse é o UFRB, que já tem. Nós estamos vivendo um momento nas universidades brasileiras muito difícil. Como é que faz para ter uma pró-reitoria de assuntos estudantis em todos os centros? Quem tem esses cargos? Que concursos são esses? Entendeu? Então, como é que a gente resolve isso? Talvez não resolva. Né? Talvez a gente esteja aí num momento de muita frustração, né, em relação à universidade. Não é brincadeira o que a gente está vivendo. Não é brincadeira esse contingenciamento, essa falta de dinheiro, essa falta de concurso, né, para substituir as pessoas, trazer mais gente para ajudar. Eu fiquei assustada com um micro-ondas para quantas pessoas? 4 micro-ondas para quantas pessoas? Né? Então, tudo isso não tem uma resolução, como é que eu digo, imediata. Né? Agora, Marília disse uma coisa que eu acho muito importante. Essa relação que eu acho que as pessoas em sofrimento psíquico, elas não se dão conta, na média, estou fazendo uma generalização horrorosa, mas assim, o quanto minha vida, minhas dificuldades, minha falta de transporte, minha falta de grana contribui para isso, entendeu? Eu acho que esse ponto é um ponto importante aí para explorar. Então, assim, vou tentar resumir, viu? Porque senão eu fico entusiasmada e falo demais. A questão metodológica, eu acho importantíssimo isso, mas criticar profundamente, Leandro, acho que a gente precisa disso. Criticar esse quantitativo. Para que serve esse dado de dezenas de pessoas com problema de saúde mental? Entendeu? O conceito de saúde mental utilizado não deve aparecer nos estudos, ao menos do Funapras, que eu conheço mais, não aparece. A outra coisa é esse balanço da universidade ser fator de risco e de proteção. Eu faço muita questão dessa discussão, porque, para mim, pessoalmente, na minha vida, a universidade foi fator de proteção. Eu devo quase tudo que eu sou ao fato de eu ter entrado na UFBA, pasmem, senhores e senhoras, no ano de 1971. Ninguém era nascido aí. Então, isso foi muito importante para mim, uma menina pobre, com pais semi-alfabetizados. O fato de ter conseguido isso foi tudo. Tive estranhamento, muitos, mas o caminho foi mais suave. Né? Para mim, se eu não tivesse entrado na universidade, eu seria o quê? Apenas a mulher de alguém, né? Apenas uma doméstica. No seu objetivo geral, eu tiraria as informações sobre o curso. Entendeu? Isso é da parte metodológica. Deixa o objetivo geral apenas com ele mesmo. Que não está ruim, está ótimo. Mas você não precisa dizer de que universidade, não precisa disso. É muito interessante, voltando aos estudos, que eles trabalhem com estudantes de medicina, enfermagem e psicologia. Por que os outros cursos não se interessam por isso? Por que a gente não vê sofrimento na engenharia, na física, na matemática? é a questão. Eu não sei nem se a gente tem como discutir isso,
mas acho que colocar a questão para a comunidade científica é importante. Porque esses estudos que você revisou tratam desse tipo de estudante, desses cursos. Deixa eu ver aqui mais. 2 páginas, viu, Leandro? Depois eu vou olhar direito para ver se faltou alguma coisa. Eu estava lendo o trabalho de Sandra. É uma pena que ela não esteja aqui, porque eu vou fazer uma referência importante ao trabalho dela. Eu estou analisando, assim, revisando a análise de dados dela, e eu estou lendo agora a 3ª, 4ª, 5ª entrevista, e eu fiquei muito o fim de semana todo em cima dessa questão. E ela está trabalhando com estudantes de elite. Isso é uma preciosidade do trabalho de Sandra, que foi, em vez de procurar o nosso público, que a gente está interessado, né, os cotistas, os negros, os indígenas, ela foi procurar saber como é que a elite constrói uma carreira de médicos, né, de estudantes que se tornam médicos. O trabalho é muito interessante, mas muito interessante, e ela faz uma relação muito boa na análise entre o social e o individual, a história pessoal e o contexto. Então, nisso, eu queria lhe aconselhar, porque eu acho Feira de Santana um lugar especial, particular. Assim, eu tenho uma relação de distanciamento com a cidade, com as pessoas da cidade, por motivos pessoais, mas eu acho que Feira de Santana é um lugar difícil para quem habita Feira de Santana. É um lugar muito ligado ao povo da terra, né? Do gado, do dinheiro. Então, é como se Feira de Santana fosse um lugar que escancara desigualdades mais ainda. Não sei se eu tenho razão, mas eu acho que talvez fosse o caso, porque você está trabalhando com estudantes que vêm de distritos, né, e estão estudando nessa cidade. Eu acho que Feira de Santana é um case. Né? Eu acho que quando você fizer sua metodologia, eu indicaria um pouco mais de tempo sobre o que é essa cidade. O que é que a cidade oferece? Eu jamais dirigiria em Feira de Santana. Jamais. Entendeu? Ou eu vou de motorista, ou eu não vou. O tempo que eu morei em Cruz das Almas, tão perto, jamais fui em Feira de Santana. Porque eu acho a cidade inóspita, até para quem tem dinheiro, até para a classe média, quanto mais para uma pessoa pobre, um estudante que vem do distrito. Então, acho que isso, a cidade, para mim, do ponto de vista, a cidade, a Izumi tem razão quando ela diz que esse curso é um curso muito especial. O desenho do curso é muito especial. Quantos cursos como esse terão em universidades brasileiras? Eu desconheço. Entendeu? E eu acho que isso, até para a autoestima dos estudantes, é extremamente importante. Isso não é uma experiência qualquer. Então, quem pensou sobre isso? Como é que foi o curso? Eu acho que dá pistas, Leandro, para o leitor, o seu leitor, de que curso é esse. Né? Não deixar barato. Tipo assim, porque é assim e tal, faz tanto semestre, né? Tem uma convivência na prática, mas eu acho que isso é uma inovação curricular interessantíssima. Eu acho que isso deve ser ressaltado. Concordo também com a Izumi quando ela fala que o curso deve ser referenciado como uma conquista de um movimento popular.
Isso não pode ser esquecido, né? Uma coisa que eu sempre fico de birra é essa denominação de entrevista semi-estruturada. Isso, para mim, não existe. O que é uma entrevista semi-estruturada? É uma entrevista que você faz um roteiro, mas você deixa a pessoa falar. Eu gosto mais da ideia de entrevista compreensiva. E eu aconselharia você ler o livro que está aí o Observatório tem isso digitalizado, que eu acho que, além de ele deixar muito mais claro o lugar do pesquisador nessa relação de entrevista, ele oferece um modo de análise. Não é um livro custoso, é um livro compacto, não é um negócio de 200, 300 páginas, e o Observatório tem aí. Então, eu critico muito essa ideia de semi-estruturado, ou seja, você fica ali a meio termo, e eu acho que isso é uma conciliação dos pesquisadores da qualitativa com a quantitativa, entendeu? Tipo assim, a gente fica ali no meio termo, né? Tem uma estrutura, mas a gente também deixa a pessoa falar. Isso é uma bobagem. Eu não usaria. Eu não sou sua orientadora, mas sabendo que sua orientadora tem algum respeito por mim, converse com ela sobre isso, entendeu? Eu retiraria totalmente esse negócio da psicologia das evidências. Sabe? Eu acho que isso não pertence ao nosso campo. Isso é uma psicologia nefasta, que precisa de provas cabais para sustentar uma afirmativa. Isso é coisa, vou dizer uma coisa horrorosa, dos anos 70, isso é coisa de americano. Procura que você vai ver que é isso. Assim, talvez duas coisas para finalizar. Primeiro, você prestar atenção no tempo de apresentação quando você for fazer uma banca, uma qualificação. Você não pode apresentar o que você apresentou para uma banca. Pense qual é o extrato, o sumo que você precisa apresentar. Né? Então, seu tempo de apresentação eu achei muito longo. E, assim, eu acho que a gente não pensar numa universidade ideal, nenhuma universidade ou nenhuma instituição será ideal, aquela que a gente gostaria. Eu acho que a gente vai caminhando, né, um passo a passo para descobrir coisas que a gente gostaria que existisse, estruturas que não são ofertadas, mas essa universidade ideal ela não existe. Agora, eu acho que a sugestão de Marília foi excelente. Eu estudaria essas pessoas, né? E assim, não precisa, viu, Leandro, você pensar nisso para apresentar para o seu doutorado. Isso é um desenvolvimento. Eu acho que um artigo com essa moça trans, né, um artigo com as irmãs, faz todo sentido. Absolutamente todo sentido. Sabe? Você tem material aí para dar de pau. Tomara que Denise tenha fôlego e condição de acompanhar você, porque é muito rico o que você traz. Então, você está super de parabéns, adorei. Pena que a gente teve hoje uma frequência pequena, né, de pessoas, e espero que usem, né, a gravação, porque foi assim, ilustrativo do que é uma verdadeira pesquisa de doutorado. Acho você excelente. Seu trabalho está muito bom. E diga à sua orientadora que ela está de absoluto parabéns, né, de ter conduzido você até esse lugar, conduzido ou acompanhado. Né? Ela nem vai gostar de dizer conduzido, mas acompanhado você até esse lugar. Eu acho que, depois que eu saí da situação assim, de estar muito mobilizada por sua apresentação,
Eu posso ter uma coisa ou outra, mas eu escrevo para você pessoalmente. Se você tiver qualquer questão que queira conversar comigo, dessas maluquices todas que uma véia professora diz, você me procure que eu vou estar disponível. Diga aí, vai. Ainda tem uns minutinhos para você falar. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Dizer que eu realmente estava anotando tudo que vocês falaram, né? Tem muita coisa que eu Coitado, meu Deus. Não, mas foi bom, Sônia. Só resumindo, eu acho que isso que Izumi traz logo no comecinho, né, da gente focar, pensar o Pulon em termos de seus limites, expandir para a questão afetiva e social. Acho que pode ser. Eu estava muito preocupado em minha contribuição teórica disso daqui. Que teoria eu vou dilatar, ou que teoria eu vou fragilizar? Então, eu acho que ela me deu uma perspectiva que foi muito interessante. Tudo aquilo que vocês trouxeram, não tem nem para onde começar, né? Muita coisa aqui, não vou falar de cada uma delas, mas eu realmente só queria agradecer. Eu acho que é muito bom ouvir que o trabalho ele tem potência para ser uma tese, né? Porque nesse meio tempo a gente se questiona muito, né? Então é bom saber que ele suscitou tantos movimentos. Então só tenho a agradecer e dizer que eu anotei tudo. E com certeza tudo isso vai ser muito importante para mim. E está gravado. E está gravado. Agora, eu não sei quanto tempo você entrou com Fernanda, né, no doutorado. Mas eu acho que seu trabalho chama o interacionismo simbólico, sabia? Que é um corte, né, na psicologia social com a antropologia. Entendeu? Você está fazendo uma coisa etnográfica com seus entrevistados, né? Ou suas, né? Porque a essa altura só vi mulher, né? Só tem. Mulher trans ou mulher? Só tem mulher. Por que não menino? Não tem menino? Eles não vieram, Sônia. No convite que eu fiz, eles não... Olha isso, olha uma discussão para você levantar. Por que não vieram rapazes? O campo é um lugar de homem, né? E macho. Aí vem uma trans, pensa aí. E as irmãs? Eu acho que assim, são questionamentos que você joga para o futuro, né? Você joga para seu leitor, porque é isso que faz ciência, né? É alguém que leu e falou assim: pô, Leandro não se perguntou por que ele não conseguiu um rapaz. Não tinha me perguntado. Será desses rapazes do campo que não... Entendeu? Então, faça... Assim, eu acho que não dá para deixar barato nenhuma informação do seu trabalho. O seu trabalho, ele vai lhe produzir tema para 200 anos, como eu digo. Se você se acalmar, vai logo o seu negócio, doutorado, tal, não sei o quê, e fique com ele. Entendeu? Oi, peraí, 2 minutos. Isso é meu motorista. O Leandro, enquanto Sônia resolve aí, posso falar, Sônia? Assim como Sônia perguntou a questão do curso, né? Por que medicina, psicologia, enfermagem, que vai estudar saúde mental e não engenharias, como essa pergunta que ela fez agora, por que não os meninos? Eu acho que tem uma questão de gênero no seu trabalho muito importante, nos dois vieses. Porque saúde mental é coisa... Eu imagino que até no campo é coisa de gente maluca, é coisa de gente fraca, né? É coisa de quem não se esforça o suficiente, né? Então, engenharia, quem vai discutir saúde mental em engenharia? Engenharia é coisa de macho, né? Então tem um recorte de gênero aí no seu trabalho muito grande, porque quem vai falar, né? Quem vai falar de saúde mental? Que homem do campo vai falar de saúde mental? A gente não tem nem espaço para isso. Não é nem saúde mental, né? Dos sentimentos, né? E é saúde, né? Como Sônia sempre fala nas coisas. A gente não pode ver só saúde mental, é saúde geral, né? E sentimentos, Ai, obviamente. gente, amei essa sessão, sabia? Estou saindo daqui carregada de ideias. Leandro, conte com o OV e o que você precisar, a gente está aqui. Agora eu preciso sair, porque o motorista chegou, tá bom? Tá bom.
Obrigadíssimo, gente. Ó, Sandrinha é que baixa, né? Você já sabe fazer isso, né, Marília, também? Então, baixa Já aí, sim, mande pode deixar. para o Vou grupo, fazer. porque eu acho que é uma sessão importante. Obrigada, Leandro. Obrigada a todo mundo que Parabéns, participou. Leandro. Arrasou. Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço a vocês e continuo no trabalho, tá? Até breve.